Homem de Ferro Extremis, a 26ª HQ que eu tô lendo nesse meu projeto de ler uma HQ por dia durante o 2019 inteiro. Essa aqui é uma HQ que se passa logo depois do Vingadores A Queda, que eu li também aqui esse ano, e diferente do Vingadores A Queda, ainda não tinha lido ela. Eu nunca fui muito fã do Homem de Ferro, e apesar de ter gostado de uma fase dele durante o Reinado Sombrio, nunca parei para ler outras obras do personagem, só acompanhava ele mesmo mais nos títulos dos Vingadores. E sabia que Extremes era uma série uma obra meio clássica dele, bastante conhecida, bastante comentada, mas nunca tinha parado para ler. O Warren Ellis, que é o roteirista, eu conheço, já li algumas obras dele, como por exemplo, eu acho que era Europa o nome dela, que saiu pela Wildstorm, e também teve Frequência Global, além do quadro Transmetropolitan, que eu não li todo, mas eu provavelmente vou terminar de ler aqui nessa série de vídeos. E eu já estou bem ciente do trabalho do autor. E uma coisa que eu achei bem interessante dessa HQ é que ela é muito a cara do Ellis. A forma como ele lida com tecnologia especulativa, de pegar é, tecnologias atuais e extrapolar para criar coisas futuristas, fundindo homem com máquina e coisa e tal, como ele faz em Transmetropolitan e Frequência Global. E é uma obra que, em geral, eu acho que mais parece uma história do Ellis do que uma história do Homem de Ferro. E nesse ponto ela é legal, a forma como ela trata a tecnologia, o modo como ela mostra o Homem de Ferro como um cara que quer produzir tecnologia, não só tecnologia, como quer produzir um futuro, e na verdade um futuro melhor, e que apesar dele ter trabalhado no mercado armamentista, era a forma que ele tinha encontrado de conseguir financiamento para criar as coisas que fariam um futuro melhor. Essa HQ também traz um retcon do Homem de Ferro, mostrando lá a origem dele, mas bem de passagenzinha. São só 6 edições, na verdade ela é bastante curta, que aqui ela tem bastante extras, sempre que a HQ é aclamada, a Panini bota um monte de extras no encadernado. E a trama é basicamente o seguinte, uma amiga do Tony Stark, uma amiga não exatamente de infância, mas do início da carreira dele como, eu não sei dizer, tecnólogo, não, como engenheiro, projetista, cientista e coisa e tal, que é a Maya, ela trabalha em um laboratório em que eles estavam desenvolvendo uma tecnologia chamada Extremis, que era uma espécie de apanhado de nanorobôs que se entranhavam no organismo do hospedeiro e modificavam ele, fazendo novas conexões cerebrais, alterando órgãos, mudando sinapses, a forma de funcionamento do cérebro, fazendo com que ele se regenerasse mais rápido, a pessoa se regenere mais rápido, fique super forte, super rápido, etc, etc. Que na verdade é uma forma de tentar replicar o soro do super soldado, mas usando uma tecnologia baseada na nanotecnologia e não naquele soro que não se sabe exatamente. Já deve ter falado em algum HQ, mas não sei exatamente qual era a ideia por trás do soro do super soldado. Mas a ideia da Maia era fazer esse soro do super soldado e a porra do soro foi roubado. O sócio dela, meio que sócio, né? Outro cientista que trabalhava com ela, ele se suicida por ter entregue o soro para terroristas domésticos. E é um personagem que é o vilão. E o Homem de Ferro ele tem contato com o que está acontecendo, já que o Tony Stark ele é considerado, nessa fase aqui, mesmo acontecendo um pouco depois do Vingadores A Queda, as pessoas não sabem mais que o Tony Stark é o Homem de Ferro, porque ele fez alguma coisa que não mostra no Vingadores da Queda, só mostra na revista dele, que desassociou mais uma vez a imagem dele da do Homem de Ferro. Então ele diz que ele vai atrás do negócio, vai ajudar a Maia e vai atrás desse cara. E quando ele vai lutar contra esse sujeito, que é quase como se fosse um reflexo maligno dele, esse vilão, ele leva uma coça muito feia desse cara. Quase morre, na verdade fica à beira da morte e é salvo por Maia, que para salvar o Tony Stark, descobre que ele é o Tony Stark porque ele pede para ser levado lá dentro da armadura para ser levado para o laboratório dela. Ele é salvo quando ela injeta para ele uma nova dose, a única dose que tinha sobrado do Extremis, que não tinha sido roubada pelo esse terrorista. E aí, eu acho que essa é a parte principal da HQ, porque ela traz todo um novo desenvolvimento pro Homem de Ferro, que ele usa Extremis em si mesmo, depois de ter alterado um pouco do código-fonte da Extremis, e se dá toda uma nova sorte de poderes. Ele não fica super rápido nem super veloz,
mas ele consegue controlar a armadura dele com pensamento, porque a mente dele fica integrado com o computador, a mente dele fica, a armadura vira uma extensão do corpo dele. Ele consegue se conectar com tecnologias, fazer ligações com celular, para celular, com o poder da mente, ver através de satélites. Basicamente, o cérebro dele vira um supercomputador capaz de hackear um monte de coisa. A pele dele fica mais resistente, ele consegue super condensar nos poros dos ossos dele uma camada que ele usa para a armadura do Homem de Ferro. Não é a armadura que sai do corpo dele, mas como se fosse uma película semi-tecnológica que ele tinha que vestir antes, agora ele produz assim, aparecendo o corpo dele. E basicamente ele vira um com a máquina, com a tecnologia. Ele vira um ser de pura tecnologia e não mais um cara que veste um exoesqueleto. Agora o Homem de Ferro vira parte dele. E é a fase em que ele consegue usar a armadura na maletinha. Que antes ele tinha que mandar transportar, né, a armadura do Homem de Ferro, um negócio trabalhoso e coisa e tal. E agora ele tem a maleta lá, que a maleta é mais leve, porque só precisa das peças da armadura e não precisa da parte computadorizada da armadura, então ela fica mais leve, não precisa de vários tipos de encaixes e coisa e tal, então ela fica lá desmontada dentro da maleta e ele controla usando o sistema repulsor que tem no peito dele, também agora distribuído pelo corpo, ele consegue atrair magneticamente as peças da armadura e se vestir lá como Homem de Ferro e atuar de forma. Ele fica muito mais poderoso do que era antes. Ou talvez, de certa forma, acabe sendo sempre aquela coisa dúbia, né? Se duvidar, vai ter histórias anteriores a essa, em que a armadura dele, como já era muito mais rápida e muito mais forte do que acabou sendo aqui. Mas, da forma como o roteiro é construído, o personagem ele fica muito mais eficiente enquanto Homem de Ferro e ganha toda uma nova sorte de possibilidades enquanto personagem, da relação que ele tem com a tecnologia, principalmente por ele ser um cara que mexe com a tecnologia. Então, é toda uma nova fase para Homem de Ferro e uma fase que tem uma proposta bem interessante e que eu acho que traz coisas bem legais para que futuramente seriam exploradas nas histórias do Homem de Ferro. No entanto, eu achei essa história um pouco fraca. Ela é melhor como uma, um prólogo, uma abertura de caminho, tipo, como se o Ellis estivesse desbravando o caminho para trazer possibilidades novas para o Homem de Ferro, mas a própria história em si não é tão interessante. Ela é boa no sentido que ela traz de novo o personagem, mas o vilão que ele coloca, que até tem ah, meia dose como posso dizer, de complicações, porque ele é um cara que a família dele era de meio que contrabandistas, daqueles rednecks no interior dos Estados Unidos, que estocavam armas e achavam que queriam ficar à margem do governo, porque não queriam ser controlados em nada pelo governo, e queriam fazer a mini revolução deles, e eles todos acabam mortos por causa desse contrabando de armas. Só sobrevive esse personagem, que cresce com ódio extremo do governo, da forma como ele usa a força estatal contra a população, que é uma coisa legal, e no início você até pensa que esse cara ele tem um quê de anarquista, talvez equivocado na forma como ele está usando a violência de forma generalizada, mas que talvez ele tenha os motivos dele mais ou menos justificados. No entanto, logo mostra que esse cara ele é racista, machista, preconceituoso, quase membro da KKK, numa cena que ele está conversando com um adolescente que também tá puta com o governo, porque ela tem mais um estilo punk anarquista, e aí o cara vai falando, não, vou fazer, as coisas vão mudar, vai, olha, o cara é como se fosse um desses bolsominions mais hardcore em relação a armas, neoliberalismo e coisa e tal, e minha propriedade, e o Estado não pode controlar nada, etc, etc, mito, mito, só que com a tecnologia extremes e dedicado a acabar com todo o governo, com assassinatos mesmo, atentados terroristas, porque ele não se reconhece nesse governo, porque é um governo que, se por um lado fez aquela coisa com a família dele, por outro tem valores que ele não concorda. Então é uma história em que não fica. O personagem é um vilão, obviamente vilânico, mas não coloca o Estado como bonzinho de forma nenhuma. E também o Tony Stark fica à margem dessas duas coisas e sem saber exatamente o que é ele, mas trazendo a proposta, não a proposta, mas a crença de que ele quer
conseguisse olhar no espelho no dia seguinte e ser uma pessoa melhor. E isso tudo é resolvido de forma bem básica. As reviravoltas que tem são bem primárias, a forma como a coisa toda é encadeada de forma bem simplesinha. É uma HQ ok. Eu não diria que ela é ruim, mas ela é bem aquela obra bem ok. Com um personagem que, apesar de ter tido um desenvolvimentozinho, não foi um vilão lá muito legal. Então, assim, ah, eu não entendo porque falam dessa obra dela como se fosse tão boa. Eu acho que a importância dela é mais para o que ela trouxe pro personagem. As ideias de tecnologia do L são boas. E a arte do Ad Granov são muito legais. Embora eu não- são muito boas as artes dele, embora eu não tenha gostado tanto. Não sei exatamente porquê. Mas eu achei os desenhos muito bons, só que não foram exatamente da minha preferência. Então, pô, pior que eu nem sei se tá aparecendo. Tava folhando aqui a HQ, mas não sei se tava mostrando na câmera. Mas enfim, eu gosto da arte, mas não é exatamente minha preferência. Talvez em outros quadrinhos, de outra forma, eu gostasse mais. Mas aqui eu não curti tanto, embora seja uma boa arte. Inclusive, esse Art Granov, ele foi quem fez o design de algumas das armaduras do Homem de Ferro para os filmes. E essa obra, eu acho que ela é bastante importante para o filme do Homem de Ferro. E e também para o que o personagem viria a ser, e consequentemente para o que o personagem viria a ser em todo esse futuro da Marvel. Eu acho que ela é uma grande consequência do Vingadores Academy, que tenta reformular a equipe de Vingadores, e aqui é tentar trazer um novo começo para o personagem do Homem de Ferro, como também alguns outros personagens, como o Capitão América, tiveram, que foi logo aquela saga lá que apresentou o Soldado Invernal. E é isso. Essa HQ, eu não exatamente recomendo ela não. Eu acho que ela é legal para mostrar novas possibilidades para Tony Stark e coisas interessantes que são feitas com o personagem, que antes era só um cara que vestia a armadura de Homem de Ferro e agora ele é o Homem de Ferro, literalmente, como ele próprio diz na obra. Então, isso foi uma coisa legal e é o ponto forte da obra, mas enquanto história não poderia recomendar não. Então, quem só está atrás das maiores obras da Marvel, eu acho que dá para pular essa aqui sim. Só é, maiores em questão de qualidade, assim, as melhores. Mas quem está em mais significativas, mais importantes, essa obra aqui não posso deixar de recomendar, tanto para o que ela trouxe de interessante para o personagem, tanto quanto o que ela afetou, o que veio depois. Então é isso. Aqui fico com Homem de Ferro Extremes. Vou terminando esse vídeo. Eu agradeço a quem chegou até aqui. Eu acho que eu me enrolei um pouco nesse vídeo. Mas é assim mesmo. Esse meu processo de estar lendo um HQ por dia, fazendo um vídeo por dia, ele é um pouco pesado. E simplesmente não tenho como estar preparando vídeos mais interessantes, mais com roteiro trabalhado, e etc, etc. Então eu vou simplesmente pego o HQ, ligo a câmera e vou falando o que eu quiser. E pra mim tá funcionando, espero que esteja funcionando aí para umas 2 pessoas que têm visto os vídeos. E espero que tenham curtido mais esse aqui. Quem chegou até aqui agradeço e convido a estar presenciando os próximos vídeos que vão sendo aí nos dias seguintes. O vídeo de amanhã provavelmente vai ser Fun Home da Alison Bechdel. E me despeço aqui e até a próxima.